pessoas elas cantavam. Salmos era lido cantado, todo salmo, porque eram poesias, eram canções. Cantares de Salomão, Provérbios, Eclesiastes, são livros poéticos, são livros não literários. Existem livros proféticos, livros que têm profecias. Existem os livros dos profetas, menores e maiores. Menores porque eles eram de menor importância, não, porque os livros eles são pequenos. Se você for ver, no Antigo Testamento tem vários livros de vários profetas, Obadias, Malaquias, vocês vão ver, Jeremias. Existem os profetas maiores e os profetas menores. Por quê? Porque o livro é maior ou menor, por isso que são profetas maiores e menores. É muito importante a gente saber que existem esses gêneros, porque tem livros históricos. Vou dar um exemplo. Livro 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, livros históricos. Você lê esse livro, ele está relatando fatos históricos. Qual foi o 15º rei do reino de Judá? Você vai abrir e vai estar lá. E vai estar falando quantos anos ele morreu, quantos anos ele viveu, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Não é assim? Quando a gente vai ler 1 Reis, 2 Reis, fala dos feitos do rei, fala com quantos anos ele teve tal filho, que era o sucessor dele, quanto que ele morreu. Existe o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá. Para o judeu ele chama de Torá, que são os 5 livros, os livros da lei, que contam a mitologia do povo judaico. Tem coisas que são literais, outras coisas que não são literais. Tem a história de como o povo hebreu surgiu através de Abraão. Então é muito importante a gente saber isso. Levítico, por exemplo, são diversas leis que a gente tem que seguir. Só para a gente concluir, para iniciar os cultos, às vezes deixar, bichinha é fera, né? Com 13 anos ele fez o curso básico, 2 anos e meio de teologia, 2 anos e meio de teologia com os militares lá da Igreja Militar. A gente vai concluir, vai dar continuidade, tem 2 tópicos para a gente poder esmiuçar. A ideia, partiu da irmã Selma, essa ideia maravilhosa, porque eu cheguei, no primeiro ano eu estava conhecendo a igreja. Então nós chegamos à conclusão de que seria bom a gente ser rediscipulado e discipular toda a igreja. Independente do tempo de cristão que você tem, a gente sempre aprende uma coisa nova. Então, vocês vão se ter uma ideia, só para a gente concluir, daí vai concluir. Todo o judeu, toda criança judia, entre 5 a 6 anos, já tinha lido o Pentateuco e decorado. Uma criança de 5 a 6 anos, ela lia os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, e decorado. Toda criança de 5 a 6 anos, quando chega aos 11 anos de idade, ela tem que ter os 5 primeiros livros da Bíblia decorados de cor, recitado. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São mais de 300 capítulos. Dá ao todo ali, dá 187 capítulos. As crianças tinham que ter decorado os 5 livros da Bíblia. O muçulmano, toda criança muçulmana, até seus 8 anos de idade, decora todo o Alcorão que é a Bíblia deles. Decora, está de cor e recitado. Só que o Alcorão, ele só tem 114 capítulos. Ou seja, se esses povos antigos, tanto os judeus como os muçulmanos, faziam questão das suas crianças, seus adultos decorarem as suas Bíblias, assim como o judeu decora, a criança tem que recitar, a gente, como cristão hoje, é uma vergonha, eu sinto envergonhado, porque se eu, pastor, cita de cor só Gênesis, eu sei de cor, eu sei de cor específico. Estão entendendo? E a Bíblia é muito importante para quem é um discípulo de Cristo. Então o objetivo é você aprender, e esse material você em casa, fazer seu culto doméstico e reunir em sala a sua família e revisar a lição. Eu vou estar sempre pregando hoje de manhã à noite sobre a lição também, para massificar. E você depois guarda esse material para você poder discipular alguém. Às vezes você quer discipular o filho,
Às vezes você quer discipular o avô, a avó, um vizinho. Guarda esse material, anota, faça o exercício, para poder depois você, pastor, Deus está dando oração para discipular o meu vizinho. Aí você compra um material em branco, doa R$10, doa para aquele vizinho. Eu quero discipular o meu filho. Você já tem o seu material, você já vai estar aqui revisando toda a matéria, o estudo, e você vai poder discipular alguém. A ideia é a gente não só ganhar a pessoa, mas também discipular aquela pessoa, acompanhar aquela pessoa para ela se fortalecer na fé. Das suas palavras às minhas. Eu só vou esmiuçar agora rapidinho, realmente rápido, o que a gente aprendeu hoje e também o que a gente vai ter que focar para a próxima aula. Primeiro, toda vez que você for estudar algum texto, ora antes, entrega aquele teu estudo para Deus. Segundo, não leia, a gente viu como é perigoso, não leia só um versículo e tira suas conclusões. Leia o capítulo todo. Não precisa ler o livro todo, lê o capítulo. Perfeito? Observa os fatos. Aonde que isso aconteceu? Como ocorreu? Quem são os personagens? Estuda o que está escrito. E a última, vê qual que é o gênero literário. Porque às vezes você está vendo, você não está entendendo nada que está escrito. Se você for ler Cantares de Salomão, você vai ver, não, porque a mulher era semelhante às éguas do cavalo de Faraó. O que isso significa? Entendeu? É um livro poético. O que isso significa? É interessante porque as éguas do cavalo de Faraó eram mais valiosas do que os escravos. Elas eram muito bem cuidadas, muito bem treinadas e elas corriam rápido, tá? Então assim, era um elogio, mas é bem estranho, né, para a gente hoje em dia. Então é muito importante a gente realmente entender qual que é o gênero, sempre orar antes, ler o texto todo, observa e estuda. Perfeito? Você pode orar para a gente encerrar, mãe? Alguém quer falar? A irmã? Questionário? Tá bom. Fala para o pessoal estudar o resto da lição e preencher o questionário para na próxima aula trazerem perguntas. Então, na próxima aula, a gente vai terminar lendo o tópico 3 e a conclusão. E se vocês forem ver na página 16, tem um questionáriozinho que, olha, irmãos, é bem simples dos irmãos fazerem em casa, vocês fazem bem rápido. Aqui já está descrito o que vocês têm que fazer. Pode estar dando microfonia, pai, pode abaixar um pouco. Memorizar Josué, do capítulo 1:8. 2. Separe diariamente um período para o estudo da palavra de Deus. 3. Utilize uma folha com o modelo abaixo para fazer suas anotações. Aí aqui está escrito assim, se vocês forem mais para baixo, os lugares que vocês têm que preencher. Texto, data e aí várias coisas. Mensagem de Deus para hoje. O que isso significa? Então, vamos lá. Vocês individualmente, tá vendo aqui em cima, no número 5, nesta semana, leia os seguintes textos e medite neles. Aí tá, primeiro dia, Salmo 1, segundo dia, Salmo 119, do 9 a 24. Vocês vão escolher um desses textos e vão escrever o que está descrito aqui. Então, por exemplo, qual texto? Aqui, texto. Aí eu escolhi Salmo 1. Qual data que eu li esse texto? Você anota a data. Aí, mensagem de Deus para hoje. Aí está lá escrito, você está na ordem dos esclarecedores. Então, eu não posso ser na ordem dos esclarecedores. É isso, é simples. É o que você, a mensagem de Deus, um mandamento ou ordem a obedecer, uma promessa em que devo confiar, existe alguma condição para Deus cumprir sua promessa? Então, assim, vocês vão preencher em casa, e isso é individual dos irmãos. E vai ter cobrança? Como é profissional para você? Não vai ter cobrança. Então é isso, irmãos. É vocês com Deus. Eu não vou chegar na sua casa, bater na sua porta e cobrar assim: você fez a lição? Não vai ser eu, não vai ser o pastor, é você com Deus. Então, assim, tenham ciência de que é importante vocês fazerem as lições, mas não vai ter cobrança. É um estudo individual, perfeitamente? Então é isso. Oremos então. Pai amado, muito obrigada pela tua palavra, porque a tua palavra é viva e
e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, porque ela vai lá no interior do nosso coração, ó Pai, trabalha na nossa alma, no nosso espírito. A palavra de Deus, ela é importante porque ela ensina, ela educa, nos educa a sermos justos. Pai amado, a palavra de Deus nos corrige. Então, que venhamos amar essa palavra, e o amor é praticado, e que venhamos praticar, lendo, meditando e crescendo, para que não venhamos ser como éramos um ano atrás, mas que venhamos crescer de fé em fé, de glória em glória. Muito obrigado por este estudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vai ter um tempo, uns minutos, e os irmãos vão voltar para o curso. Minutos de intervalo.